Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos falar sobre as aberrações numéricas do cromossomo, onde eu vou apresentar duas síndromes aqui, a síndrome de Klinefelter e a síndrome do homem XX. Então nesse vídeo eu explico o que são cada um desses problemas, quais são as características clínicas e laboratoriais nesses pacientes e como a gente realiza o tratamento. E se você não é inscrito no canal, eu te convido agora mesmo a se inscrever, ative o sininho de notificações, porque aqui eu trago novos conteúdos toda semana para você se manter sempre bem atualizado. Primeiro de tudo, antes de nós falarmos sobre os problemas, nós precisamos entender a genética normal. Tá? O ser humano, ele possui, conforme a gente vê aqui na tela, 46 cromossomos, tá? Sendo que os 44 cromossomos, ou seja, 22 pares, eles são chamados de cromossomos autossômicos, tá? E dois cromossomos, eles são chamados de cromossomos sexuais. Nesses cromossomos sexuais, nós temos duas variantes que determinam o sexo biológico, tá? Sendo que XX é para determinar o sexo biológico feminino e XY para determinar o sexo masculino, tá? Deu para entender? Essa é a genética normal. E aí a gente começa a falar sobre a doença. Primeiro de tudo, falando sobre a síndrome de Klinefelter. Essa síndrome ela foi descrita pela primeira vez em 1942 pelo médico reumatologista e endocrinologista Harry Klinefelter, né, que é esse doutor que aparece aqui na tela. Ele descreveu esse paciente apresentando testículos pequenos, azospermia, ginecomastia e FSH sérico elevado. Mas somente em 1959 foi identificado que essa síndrome ela é causada por um cromossomo X supranumérico, ou seja, o cariótipo desse indivíduo é 47XXY. A gente viu que no sexo masculino, o normal é 46XY. Então, esse paciente ele tem um cromossomo a mais, X, tá? Então, fica 47XXY. E aí falando sobre a prevalência, dessa síndrome. A prevalência da síndrome de Klinefelter é de cerca de um caso a cada 1000 homens, tá? Inclusive, essa é a forma mais frequente de disfunção testicular primária que afeta a espermatogênese e a produção hormonal. E é encontrada em cerca de 3% dos homens inférteis e 10% dos homens que apresentam azospermia. Além disso, é estimado que pelo menos metade dos casos eles permanecem sem diagnóstico e sem tratamento ao longo da vida, ou seja, é uma doença subdiagnosticada ainda. E aí falando sobre a avaliação e as características clínicas. Primeiro de tudo, gente, a gente precisa saber que um cariótipo não mosaico 47XXY, ele é encontrado em 80 a 90% dos pacientes com Klinefelter. E o mosaicísmo, ele é observado em outros 5 a 10%. Então, além da análise do cariótipo, existem métodos de genética molecular que podem ser usados para quantificar o número de cromossomo X, né, como, por exemplo, a análise quantitativa de PCR do gene do receptor de andrógeno localizado ali no cromossomo X, tá? Uma curiosidade, né, e é uma característica clínica desses pacientes com Klinefelter, é que eles apresentam velocidade aumentada de ganho de altura nos anos pré-púberes. Isso significa que homens com síndrome de Klinefelter, eles tendem a ser mais altos, né, do que a média de homens e ter pernas relativamente longas em comparação com a sua altura total. Até hoje a gente não sabe ali com certeza o porquê dessa característica, mas é muito provável que seja devido à expressão excessiva de genes relacionados ao crescimento.
É importante ressaltar também que na maioria dos pacientes, os estágios iniciais da puberdade, elas ocorrem normalmente. Só que após a puberdade, a síndrome ela é caracterizada por testículos pequenos, né, com consistência firme, permanecendo ali na faixa de 1 a 4 ml. Além disso, a maioria dos pacientes com síndrome de Klinefelter, eles são inférteis, né, devido à zoospermia, ou seja, o paciente tem ausência total de espermatozoides, né? Quando a gente analisa a histopatologia testicular em homens adultos com síndrome de Klinefelter, a gente encontra vários padrões, né? O achado clássico, né, que a gente encontra na maioria dos pacientes é de aplasia de célula germinativa, atrofia tubular total ou fibrose alinizante e hiperplasia relativa das células de Leydig, tá? Uma outra característica dos pacientes com essa síndrome é que o grau de viralização ela varia amplamente, né? No início da puberdade, o LH e o FSH aumentam, enquanto que os níveis de testosterona eles caem, né? Geralmente um pouco abaixo ali do limite inferior da faixa normal, mas após ali os 25 anos de idade, cerca de 80% dos pacientes apresentam níveis séricos de testosterona reduzidos, né? E ali eles se queixam de diminuição da libido, diminuição da potência sexual. Além disso, os níveis séricos de estradiol, eles são altos e os níveis de LH e principalmente de FSH são extremamente altos, né? E os níveis séricos de inibina B, eles são muito baixos ou até mesmo, às vezes, indetectáveis, né. Outro ponto muito importante nas características da doença é que cerca de metade dos pacientes desenvolve ginecomastia indolor bilateral de vários graus. Junto a essa ginecomastia, existe um risco aumentado de desenvolvimento de carcinoma mamário, mas essa ocorrência ela continua sendo rara, né? E por isso a avaliação e o rastreio de rotina, ele inclusive não é recomendado, tá? Outra característica é quando nós falamos do desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual dos pacientes de Klinefelter, né, com Klinefelter, ele é muito variável, sendo que alguns pacientes eles podem chamar a atenção devido às dificuldades de aprendizagem e problemas escolares, né? Então, quando a gente compara esses pacientes com colegas da mesma classe, né, a gente observa certas características físicas e patológicas anormais que acabam se tornando evidentes, tá? Também existe uma associação de aneuploidia de alto grau dos cromossomos sexuais com retardo mental de leve a grave, né? Já os pacientes com Klinefelter com mosaicismo cromossômico eles podem apresentar poucos sintomas clínicos, né? Na verdade, a variabilidade dessas características clínicas em pacientes com síndrome de Klinefelter, ela está diretamente relacionada ao grau de androgenização presente, tá? E aí falando especificamente sobre a fertilidade, né? Será que todos os homens eles são realmente inférteis, né? É uma pergunta que geralmente ocorre, né, nesse tipo de problema. Quando a gente fala sobre fertilidade nesses pacientes, é muito importante nós sabermos que existe alguns casos raros, né, em que o esperma ele pode ser encontrado ali no ejaculado. Então, sim, pode ocorrer paternidade espontânea, porém, o mais comum é que a paternidade, caso desejada, ela pode ser alcançada somente através das técnicas de reprodução assistida. E aí, em relação ao tratamento, gente, a gente inicia o tratamento em todos os pacientes que apresentarem níveis séricos de testosterona reduzidos, que é a grande maioria, né, desses pacientes, através ali da reposição de testosterona. Inclusive, vale a pena ressaltar que para evitar os sintomas de deficiência androgênica, né, o tratamento de reposição ele deve ser iniciado de forma mais precoce possível.
Porém, como nem tudo pode ser fácil, né, nós precisamos nos atentar em relação ao uso concomitante de testosterona com os procedimentos de reprodução humana, como é o caso do TESE, que é a extração de espermatozoides do testículo por biópsia, né, que é o que a gente vê aqui na tela. E por que, gente, a gente precisa ter esse cuidado? Porque o tratamento com testosterona, ele reduz muito as chances de sucesso da tese. E é por isso que eu preciso considerar fazer o procedimento de reprodução assistida antes de iniciar a reposição de testosterona. Ou caso o paciente já esteja usando a testosterona, a gente interrompe a reposição hormonal primeiro, antes de realizar a biópsia. Tá? Também nós precisamos deixar claro ao nosso paciente que a reposição de testosterona é um tratamento vitalício, né, para que a qualidade de vida nesses pacientes elas possam ser mantidas, precisa fazer a reposição de testosterona, tá? Um outro ponto muito importante de ressaltar em relação à reposição hormonal é que geralmente a ginecomastia ela não é influenciada pela reposição hormonal. Então, repõe o testosterona se o paciente ele tem ginecomastia, isso não vai ser resolvido com a reposição, tá? Então, se a ginecomastia está incomodando ali o paciente, uma opção é encaminhar esse paciente ao cirurgião plástico ali com experiência em cirurgia plástica de mama, para que seja realizada uma mastectomia, tá? Lembrando, gente, que todos esses aconselhamentos de tratamento é voltado para os pacientes que desejam manter as características masculinas, tá? Já que é bem comum, eu falo isso porque é bem comum que alguns pacientes eles preferem assumir uma característica feminina, né? E aí a abordagem desses indivíduos ela é totalmente diferente dessa que eu estou falando nesse vídeo. Tranquilo com essa questão da síndrome de Klinefelter, gente, deu para entender? Agora falando sobre a síndrome do homem XX. A síndrome do homem XX é caracterizada pela combinação de genitália externa masculina, diferenciação testicular das gônadas. Porém, o cariótipo, pela análise citogenética convencional, é 46XX, ou seja, um cariótipo feminino em um paciente com características masculinas, né? Então, ele tem pênis, ele tem escroto, tudo normal, mas o cariótipo é 46XX, tá? Como a gente, né, falou, o cariótipo masculino normal não é 46XX, é 46XY, né. Esse é um distúrbio que apresenta uma prevalência de cerca de um caso a cada 20.000 homens. Então, assim, é uma doença que é rara, né, mas quando a gente compara pela população geral, né, é um número até razoavelmente bem grande, né. A gente tem aí 200 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas só no Brasil, né? Imagina só um caso desse acontecendo em cada 20.000 nascimentos. E aí, falando sobre as características clínicas e como a gente avalia esses pacientes. A maioria desses pacientes apresentam muita semelhança com os pacientes com síndrome de Klinefelter, mas ao mesmo tempo possui algumas diferenças, como por exemplo, esses pacientes eles são significativamente mais baixos do que os pacientes com Klinefelter, né? E até mesmo mais baixo do que a média de homens saudáveis, tá? Ele está ali, né, esses pacientes ele tem uma estatura e peso semelhantes mesmo à média da população feminina, tá? Além disso, a incidência de testículos mal descidos, ele é bem maior do que em pacientes com síndrome de Klinefelter, tá? Os testículos desses pacientes geralmente são pequenos também, né, ali de 1 a 4 ml, são firmes também, mesma característica da síndrome de Klinefelter, tá? Além disso, eles são observadas alterações endócrinas de insuficiência testicular primária, com diminuição da testosterona sérica e níveis elevados de estrogênio e gonadotrofinas. Além disso, alguns pacientes também apresentam ginecomastia, né?
também bem parecido com as características da síndrome de Klinefelter. Só que diferentemente da síndrome de Klinefelter, esses pacientes eles não possuem alterações cognitivas, tá? Já na análise da ejaculação, esses pacientes apresentam azoospermia e na histologia testicular, esses pacientes apresentam atrofia e hialinização dos túbulos seminíferos desprovidos de células germinativas. E aí falando sobre o tratamento, gente. Hoje, né, não existe tratamento ali para infertilidade em homens com a síndrome do XX, tá? Nessa síndrome do homem XX, não existe tratamento ali para infertilidade. Nos pacientes que têm testosterona baixa, a gente faz a reposição de testosterona, normal, tá? Lembrando novamente, gente, que esses aconselhamentos, né, de tratamento, de abordagem, ele é voltado para os pacientes que desejam manter características masculinas, né, que na verdade é a grande maioria, né. Mas existe hoje, né, principalmente é bem comum que alguns pacientes eles preferem assumir uma característica feminina, e aí a abordagem nesses indivíduos ela é totalmente diferente do que eu estou falando aqui. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, né? Eles estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.